Olá! Nesse Papo Instigante especial, estamos recebendo a série de entrevistas realizadas por ocasião do Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas, o CICSA 2020, pela Rede de Ensino Docton. Olá! Sejam todos bem-vindos ao programa Papo Instigante. Estamos aqui em conexão direta com o Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas. Esse é um momento de muitos encontros. Estamos aqui com a presença do professor Gerardo Guzmán Menezes, diretamente do Chile, a professora Monique Montenegro, do Espírito Santo, e também do Espírito Santo, contribuindo com essa palestra, a professora Amanda Soares. Professor Gerardo Guzmán, seja bem-vindo ao nosso programa Papo Instigante, e esse é o momento que a gente recebe com alegria as contribuições da sua vivência enquanto docente, enquanto educador, e só enriquece o nosso propósito de ter um congresso que pudesse realmente ir mais longe a todas as perspectivas que são construídas nesse exato momento em que o futuro, de uma certa forma, torna-se presente e é necessário só esse diálogo. O diálogo é a palavra, né, que nos move, é a palavra que nos coloca em movimento. Então, vou convidar aí a professora Monique para colocar a palavra em movimento, nos apresentando, falando um pouco do professor Gerardo Guzmán. Olá a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez no Papo Instigante, né, Américo? Eu já virei figurinha repetida. Nós estamos aqui hoje com o professor Gerardo Guzmán. Vou fazer aqui a apresentação para também ele depois dar um oi. O professor é psicopedagogo, formado no Instituto Profissional La Araucana, em Porto Monte, mestre em Ciências da Educação Diferenciada na Universidade Maior, Temuco, especialista em convivência escolar no Instituto Padre Hurtado, em Vinha del Mar, possui experiência como psicopedagogo escolar do trabalho com estudantes com deficiência e dificuldade de aprendizagem. Atualmente, membro da equipe multidisciplinar do Colégio Bosquemar, no Chile. Bem-vindo, professor. Gracias. Não esqueci de nada, tá tudo certo no currículo. Professor Gerardo, Sim. No início do século XX, a razão era o motor do desenvolvimento humano, não era isso? Já no século XXI, é a emoção que nos pauta, é o comportamento emocional. Então, esse foi o tema que você trouxe, e a palavra certa, para compartilhar conosco nesse congresso. Então, eu gostaria que a gente iniciasse a nossa conversa pergunta assim, por que educação emocional, né, nos permite viver melhor? La educación emocional es más que el aprender un concepto sobre las emociones o conocer cómo yo expreso mis emociones. Esto va más allá que eso. La educación emocional implica de que esto es un cambio de paradigma a nivel educativo, a nivel social y a nivel cultural, porque se nos ha olvidado o se nos ha dejado de lado muchas veces el discurso de que nosotros somos seres también emocionales, sintientes, porque tenemos un cerebro que siente, que no solamente piensa y razona, sino que siente. Si nosotros trabajamos y proyectamos trabajos, ideas, lineamientos desde el plano educativo, curricular, desde la educación emocional, podemos construir una mejor sociedad que nos permita, como señalaba usted en un principio, dialogar, pero que ese diálogo sea participativo, sea democrático, que yo también, de la misma forma, cuando hablo, comunico, también puedo tener la capacidad de escuchar. Y eso es una de las cosas que nos hace falta como sociedad, escuchar más y a veces hablar menos. Y que en ese escuchar también yo tenga la capacidad de poder reflexionar en torno a lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo hoy en día.
Por eso que la educación emocional es también una pedagogía que debería ser implementada desde lo curricular, desde lo formativo, desde prebásica, desde la infancia hasta la edad adulta. Son ideas o programas transversales que abarca todo. Sim. Professora Amanda, poderia fazer uma síntese para a gente? Sim. A educação emocional, da forma que ele trouxe para a gente a compreensão na palestra, no minicurso, é que ela é, na verdade, uma pedagogia, né? Ela não é simplesmente uma forma de trabalho, e a intenção é conectar dentro da escola o que até então era dividido e era deixado de lado, né? Que é conectar o nosso cognitivo, o nosso cérebro, com as nossas emoções. A gente sabe que os nossos currículos geralmente não se preocupam com a educação emocional, ainda que os professores se capacitem na educação emocional, ela não é uma disciplina, ela não é parte do currículo. Então, a intenção é que ela seja, e ela é, uma teoria, uma pedagogia, uma forma de trabalho, e que ela seja uma disciplina, para que seja trabalhada desde a primeira infância com a criança, a forma de se conhecer, de conhecer o outro, de forma que a gente construa uma sociedade mais harmônica, mais democrática, e que a gente possa tanto se conhecer quanto conhecer o outro, e utilizar-se disso que a gente chama que é a inteligência emocional. Então, não é simplesmente aprender conceitos, mas sim transformar a educação em uma educação integral, uma educação do ser humano, né? E ele comenta que o nosso cérebro, apesar de que com a compreensão, em maior parte, é que ele apenas lida com o cognitivo, ele é um cérebro que sente, que pensa e que reage emocionalmente. Eu posso fazer uma pergunta, Américo? Sim, vamos lá. Professor Gerardo, aqui no Brasil, antes da pandemia mesmo, virou quase que uma moda, entre aspas, falar de inteligência socioemocional. As escolas trouxeram esse diferencial para vender a própria escola. Mas, efetivamente, eu não tinha uma disciplina, um momento específico. É como se eu trabalhasse com todas as disciplinas. Quando nós entramos em pandemia, percebemos, muitas dessas escolas perceberam que não estavam fazendo efetivamente esse trabalho de educação socioemocional ou da inteligência emocional. Como você vê o impacto, como a pandemia traz à tona a importância da gente trabalhar isso nas escolas? De acuerdo a lo que entendí, es cómo potenciar en este tiempo, cómo trabajar en tiempo de pandemia la educación emocional. ¿Sí? Sí, Okay. así es. Primero que todo, estas son competencias que se aprenden. Nadie nace con competencias establecidas como un gen, como algo propio por naturaleza, sino que son competencias que se aprenden. Por lo tanto, como son competencias que se aprenden, implican que son conocimientos, y estos conocimientos son saberes. También son habilidades, y esas habilidades se traducen en un saber hacer. Y también otro punto importante que es traducido en una actitud, en saber estar, en saber ser. Entonces, todo este engranaje o todo este compendio que tiene directa relación en cómo apoyar en tiempos de pandemia, en el contexto en el que estamos todos nosotros a través de la educación emocional, va directamente enfocado no hacia el alumno solamente, sino también hacia el profesor. Porque el profesor emocionalmente competente podrá entregar las herramientas para que los alumnos puedan desarrollar también estas competencias emocionales. Y esto debe ser masificado dentro del hogar, dentro de la casa. Pero esto también va directamente relacionado con las políticas que el mismo país establezca, porque por un lado en la educación podemos estar entregando una vertiente, una información o una contención en pandemia a través de la educación emocional, pero si las políticas públicas de apoyo, las políticas sociales que deberían darle contención a la familia, si no están reguladas, si no hay una conexión entre ambas, prácticamente se van a generar vacíos, y eso es, a la larga genera mayor complejidad. El problema no se va a generar solamente ahora a nivel de estrés mental o emocional, sino después post pandemia. Entonces, anticiparse a aquello es sumamente importante. Lo que se trabaje ahora,
como lo que se va a trabajar después a través de la contención emocional, que va a ser mucho trabajo, mucho. Gracias, professor. Professora Amanda. Sim, ele comentou que a educação emocional, ela precisa ser trabalhada e precisa ser ensinada, né? Ninguém nasce com essas habilidades, e essas habilidades tanto precisam ser ensinadas aos alunos quanto aos professores, de forma sistemática, né? De forma a que isso entre em uma política nacional, em uma política de educação, porque não é simplesmente a escola trabalhar com as emoções das crianças, sendo que não existe uma base legal, uma base curricular para que isso aconteça, e que também é um trabalho que precisa alcançar as famílias. Ele comentou também que, apesar de que a preocupação tem sido grande agora, durante a quarentena, com a educação emocional, por conta do que a gente está passando no isolamento, também precisa ser pensado que depois que nós voltarmos, as sequelas do que nós vivenciamos hoje, de isolar-nos, de não estarmos perto das pessoas e de não participarmos nessa convivência social que nós tínhamos, ela também vai precisar ser trabalhada no pós-pandemia, né? Então, que o interessante é que isso esteja na legislação, que esteja no currículo e que seja contemplado de forma macro e não apenas pela vontade ou pela visão de uma escola ou outra. Sí, como último punto para añadir, producto de lo mismo, nosotros ahora estamos reaccionando a algo que está ocurriendo. Podríamos haber anticipado esto, se podría haber anticipado si nosotros como comunidad educativa, como profesores, especialistas, hubiésemos trabajado esto de la educación emocional como competencia emocional, para ser resilientes, aprender a resolver problemas o situaciones que se están generando hoy en día. Creo que esto podría haber sido mucho más llevadero, entre comillas, llevadero, si nosotros no hubiésemos anticipado esto. Ahora nosotros estamos reaccionando a algo que está establecido. Por eso que estamos como al revés, actuando a la inversa. Ele está dizendo que a gente o que tem feito é apenas reagido ao que aconteceu e ao que está acontecendo, coisa que nós poderíamos ter antecipado, ainda que a gente não soubesse que haveria uma quarentena. Se a educação emocional e as habilidades e competências emocionais já estivessem sendo trabalhadas na escola, uma delas é a resiliência. Então, se nós já estivéssemos trabalhando com os nossos alunos dentro da educação emocional, de forma que eles se tornassem resilientes, hoje a situação que nós estamos participando, que nós estamos reagindo a ela, seria de alguma forma mais simples de se lidar, já que a resiliência já estaria sendo aprimorada e ensinada tanto aos professores, quanto aos alunos, quanto às famílias. Perfeito. Américo, eu até tenho outra. Posso aproveitar? Desculpa, antes de passar para você. Não, eu queria até aproveitar um pouquinho também, já que está falando dessa questão da resiliência, e de repente eu passo também para você aí, Monique. Professor, a gente percebe que, ao dizer o homem emocional, não é, a nossa cultura humana sempre desvalorizou esse emocional, não é? Quando a gente, então, busca, lógico, somos todos feitos do mesmo feito biológico, mas a forma que respondemos ao meio, ela é realmente diferenciada. E, muitas vezes, a importância dessa inteligência emocional, ela é fundamental para esse autoconhecimento. Então, eu gostaria de perguntá-lo, assim, em que você acha que, aí no Chile, no momento da pandemia, as escolas que já estavam trabalhando com essa questão do autoconhecimento, ou trabalhando para ser escolas mais resilientes, mais compreensivas, em que a inteligência emocional era mais pautada na relação professor-aluno, isso, de fato, fez a diferença diante de escolas que não trabalhavam, ou vocês ainda não conseguiram mensurar essas escolas que já estavam se consolidando com a metodologia da educação emocional? Acá en Chile, nuestra realidad es la siguiente. Por un lado, también hay que tener claro que existen los colegios privados y los colegios públicos.
una educación particular, privada, y otra que es una educación pública. En ambas aristas se diferencian varias cosas. Primero que todo, la educación pública ha dejado de manifiesto la gran brecha que hay a nivel digital, la ausencia a nivel digital. También, por otro lado, la realidad de muchas familias en cuanto a niveles de vulnerabilidad, trabajos insuficientes, despidos, conflictos dentro de la familia, ha trasladado a diferencia en el paralelo de la educación particular privada o como le llaman ustedes también allá, colegios particular o privada, que en cierto modo también se ha visto afectado desde lo emocional, desde desde lo relacional dentro del hogar. Entonces, una transversalidad en ambos lados que en cierto modo a veces se logra diferenciar porque hay ausencia de recursos en un lado y en el otro hay recursos que puedan dar sustento, pero en ambos se han visto prácticamente la realidad en el país, la ausencia de manejo de herramientas metodológicas con respecto a la educación emocional. Hay ausencia con respecto a eso, porque el mismo Mineduc, el Ministerio de Educación, que traza los objetivos, que traza el currículo nacional, que traza los contenidos, por mucho tiempo también dejó de lado esto, la educación emocional. Como comentaba hace un rato atrás, siempre se trabajó del paradigma de que la educación estaba basada solamente en lo cognitivo, en lo repetitivo, en lo que yo aprendo, en la metodología, pero en las otras habilidades que son humanas, en la capacidad de resolver situaciones, fueron dejados de lado. Por eso que, como se manejaban un tiempo acá también algunas opiniones de que el cerebro debe quedar fuera del aula, el cerebro emocional, y solamente tiene que entrar el cerebro que aprenda a comportarse, que aprenda a guardar silencio, que aprenda a respetar, siempre fue en un sentido negativo, pero punitivo, castigador, y no en un sentido positivo, amplio, de que puedo tener la libertad de expresar mis emociones, lo que pienso, cómo cuestiono, mis dudas, mis preguntas. Entonces, todo eso también se ha visto hoy en día de que tanto en lo público como en lo privado, igual esto le afectó a todos. Pero como todo país, o para no generalizar, como en algunos países también fuimos reactivos, pero fuimos también tratando de trabajar enlazadamente con la familia, con los docentes, con el núcleo cercano a los alumnos. Y creo que esa es una de las cosas importantes, que aquí no trabajar de manera aislada, sino de manera coyuntural o unida con cada una de las partes que involucran a ese estudiante. Es la forma en la cual también la pedagogía emocional va enfocada hacia allá. Más allá que yo me desarrolle inteligencia emocional, es una alfabetización emocional, que es un tema también importantíssimo. Bom, o que ele está comentando é que ele trabalha num colégio privado, né? E todo lugar, colégio privado e colégio público, acontece de ter diferenças, né? O que eles percebem é que, como esse trabalho com a educação socioemocional é recente, ele não é de muitos anos, né? E isso tudo ainda está se consolidando, e como a escola, por muito tempo, deixou de lado esse trabalho da educação emocional de forma sistematizada e concreta, hoje o que eles percebem é que fez falta que isso acontecesse antes. Então, o que acontece é que existe também a diversidade entre famílias, então existe a família que é mais vulnerável, que perdeu o seu emprego, e a situação em casa está sendo um pouco mais difícil do que aquelas que têm um emprego estável, que não tiveram essa dificuldade, mas que eles percebem que não só o trabalho com os alunos, mas também o trabalho com as famílias, com os professores, né, ele diz as pessoas mais próximas a esses alunos, todo esse contexto precisaria ser trabalhado e é o que eles têm tentado trabalhar. A princípio, eles ainda não têm uma noção, né, dessa posição, se está lidando melhor ou pior, porque isso não foi feito a um nível macro para se compreender, mas que eles percebem que ainda que lá o Ministério de Educação deles, que é o Mineduc, né, compreenda e coloque essas orientações de trabalho da educação emocional, das competências emocionais, ainda falta bastante, porque como as famílias precisam ser alcançadas e foi uma situação completamente atípica, né,
Ele acredita que sim, estão podendo contribuir com os alunos, mas que só vai se ter essa possibilidade de compreensão, se realmente contribuiu, se foi o suficiente ou não, depois que tudo isso passar e consiga se fazer uma pesquisa mais ampla, mais macro. Monique? Eu queria falar um pouco até da dificuldade que a gente tem, às vezes, em trabalhar, justamente por esse histórico de tirar a emoção da escola. Aqui no Brasil, nós temos, não sei se o professor conhece, a Base Nacional Comum Curricular. Quando a base foi criada, entre as competências que ela traz competências que puxam pelas habilidades socioemocionais. Então, ela faz esse movimento. Os currículos estaduais mantiveram até esse movimento. Entretanto, entre o documento e a prática, a gente tem uma distância muito grande, até pelo Estado também não trazer elementos que efetivem esse trabalho, por exemplo, trabalhar com o professor, como o professor Gerardo já disse. Eu pensei nas políticas para os alunos, mas não pensei no socioemocional dos professores. Mas eu tenho para mim, assim, enquanto gestora de escola privada também, muita dificuldade que a escola também tem em chegar às famílias, porque as famílias também têm essa ideia de que a emoção e a escola, a não ser na educação infantil, se afastam. Então, o professor compreende que também é um movimento cultural e que movimentos nós podemos fazer para aos poucos, porque eu entendo que não é um movimento rápido, e introduzindo essa pedagogia. Sí, es un cambio de paradigma, es una transformación también cultural. Por lo general, casi todos los procesos o los cambios sociales son transicionados y son más lentos. Por lo general, la educación es la única institución que cuesta mucho que se vuelva a reinventar o logre como ejercer como un nuevo cambio, un nuevo rol. Y en cierto modo yo también a veces cito a Paulo Freire, que él habló mucho de la pedagogía de liberarse, en el fondo de sacar lo que uno tiene, y eso obviamente a veces ha sido reprimido dentro de la educación. Ele comenta que a gente sabe que é uma mudança de paradigma, e a mudança de paradigma ela tem a ver com a mudança cultural, que a gente entende que a educação ela é das que mais demora, é uma das áreas que mais demora a se reinventar, a se transformar diante das transformações da sociedade, e que sim, ele entende que é uma necessidade de mudança de cultura, de mudança de visão da escola com relação às emoções, e como nós passamos por isso por muito tempo, de dividir a emoção da razão, que isso talvez demore um pouco mais, mas que sim, é necessário que aconteça esse movimento. Professor Gerardo, tem um escritor brasileiro, aqui de Minas Gerais, Guimarães Rosa, e tem uma frase dele que é muito emblemática, que traduz um pouco esse nosso momento. Ele diz: quando eu vou para a luta, eu convido meu coração. Nesse momento que você veio compartilhar conosco esse tema tão nobre para todos nós, sobre o comportamento emocional, gostaria de saber o que você sentiu neste congresso, a sua percepção desse congresso, porque a nossa foi de recebê-lo em festa e com muita alegria compartilhar do seu pensamento. Então, gostaria que nos falasse um pouco do seu sentimento quando aqui chegou. Sí, primero que todo, bueno, agradecer, sin duda, me imagino hay un tremendo trabajo, una tremenda organización, agradecer la consideración, la humildad también de ustedes de podernos considerar a nosotros y de hacernos parte en esta educación. Lo que siempre digo yo, que la diversidad enriquece el aula y es un recurso que nosotros tenemos que tomarlo como tal. La diversidad también dentro de los diferentes enfoques, estrategias, metodologías, opiniones que se vienen en cada país, enriquece la educación. Cuando alguien se cierra y cree que puede manejar o hacer todo desde su perspectiva, de su área, es de muy poco alcance.
cuando yo logro abrir un poco más el abanico, el espectro de que hay otras opciones, hay otras opiniones, experiencias, y eso logro nutrirlo como una diversidad para enriquecer mis prácticas, sin duda eso va a generar mayores competencias, no solamente profesionales y técnicas, sino también humanas, de podernos relacionar, porque si estamos hablando de la educación emocional, la educación emocional no es un concepto en el cual me apropie y diga yo desde ahora en adelante tengo inteligencia emocional o me desarrollo como con competencias emocionales. No, la inclusión educativa como la educación emocional es un estilo de vida, es un modelar delante de los estudiantes, porque no solamente yo estoy educando desde el contexto de aula, sino en el trato con mis colegas, en el cómo trato también al personal que trabaja en el colegio. Entonces, la educación emocional también se modela no solamente en el contexto de aula, sino también fuera de ella. Por eso es que es un estilo de vida, desde mi apreciação. Ele agradece muito a consideração, né? Ele fala em humildade, né? Na humildade que nós tivemos, na consideração que nós tivemos em compartilhar com ele esse convite, em convidar alguém de um país distante e diferente do nosso para que pudesse contribuir com as nossas reflexões, né? E ele quer finalizar dizendo que a gente precisa compreender que a educação e a inteligência emocional não é algo que a gente adquire e diz agora eu tenho, né? Senão que é um processo, é algo que você vai aprimorando, aprendendo, tanto em lidar com os próprios sentimentos, quanto em lidar com os sentimentos do outro, e colocar-se na sociedade, no mundo, dentro da sua profissão e dentro da sua família, lidando com esse outro de forma efetiva, de forma a contribuir para uma melhoria. Graças, professor, por nos possibilitar tantas aprendências. Obrigado, professora Monique. Obrigado, professora Amanda. Até um próximo encontro. E aqui concluímos mais um programa Papo Instigante, com a presença ilustre do professor Geraldo Guzmán e com a professora doutora Monique Montenegro. Um grande abraço, até o próximo programa. Muchas gracias.